senador Rogério Carvalho, estreante aqui no Senado. Que tal o Senado? O impacto inicial aí de primeiras semanas de mandato? Bom, a primeira semana de mandato foi um impacto não muito positivo, porque eu vinha com uma expectativa de um parlamento onde a gente pudesse ser ouvido, ouvir, e foi uma confusão grande, não muda regimento, nas primeiras sessões preparatórias, ainda sem a legislatura ter iniciado, mas hoje eu já percebo e já sinto a força do Senado da República. É um parlamento de alta qualidade, ou seja, você ouve, né, os parlamentares te ouvem, então há possibilidade de diálogo e de construção no debate, né, com respeito, com cordialidade. Então é uma casa que pode contribuir bastante, né, para o país e definir uma agenda de desenvolvimento, de crescimento econômico, geração de emprego, pensar em infraestrutura, pensar a questão tributária, pensar os diversos gargalos que nós temos no nosso país. Acho que essa casa tem condição de fazer isso e eu estou trabalhando para que a gente possa fazer isso acontecer. Então, trabalhando junto com outros parlamentares para a gente consolidar uma frente norte e nordeste de senadores. Nós temos aí na coordenação dessa iniciativa os senadores de diversos partidos, eu, Jacques Wagner do PT, que é ex-governador, o Cid Gomes do PDT, o Tasso Gereissati do PSDB, o Otto Alencar do PSD, a Cátia Abreu do PDT, nós temos o Lucas Barreto do PSD. Então, construindo de forma ampla, sem partidarizar o debate, mas criando uma agenda ou propondo a partir dessa articulação uma agenda de interesse do país e principalmente das regiões que mais necessitam de uma agenda estratégica para tentar reduzir as suas diferenças econômicas e sociais em relação ao resto do país. O senhor falou em não partidarizar, né, e buscar interesses nacionais, né, regionais maiores. O senhor avalia que essa postura de não partidarizar está ficando um pouco antiquada nos tempos de hoje? Uma cultura de polarização dentro do PT, dentro do PSL, ninguém mais conversa, e o senhor vai na contramão, né, de diálogo. O que o senhor acha? A ideia é a gente poder ser ouvido. Você está no parlamento para ser ouvido. E quando você se fecha num campo muito restrito, com posições fechadas, você acaba não ouvindo nem conseguindo ser ouvido. Então, a ideia é que a gente possa furar esse bloqueio, né, dos limites partidários e a gente possa, na diversidade de opiniões, na pluralidade da representação, pelo menos aqui no Senado, a gente a partir dessa pluralidade de visões, de ideias, a gente possa construir uma agenda mais complexa, mais consistente, que possa de fato ser inovadora no sentido de produzir as transformações econômicas e sociais que o Brasil precisa e as nossas regiões, norte e nordeste, que é o que nós estamos mobilizando nesse momento, tem necessidade. O Partido dos Trabalhadores vai alargar e ultrapassar essas amarras que impedem o diálogo? Se depender da bancada do Senado, nós vamos trabalhar nessa linha. O Roberto tem trabalhado nessa linha, o Jacques Wagner trabalha nessa linha, o Jean Paul, que veio agora no lugar da Fátima Bezerra, também trabalha nessa direção. O Paulo Paim é uma pessoa de bom relacionamento com todos os setores. O Paulo Rocha também é um senador que tem bom relacionamento. Então, eu diria que é uma bancada muito madura e com muito compromisso com uma agenda
para o nosso país. Então, isso, quando você tem uma agenda, quando você tem um compromisso amplo, né, que é um compromisso com o país, facilita o diálogo, a construção de pontes, sair do isolamento, se integrar e fazer um debate mais qualificado com os pares, independente dos partidos. Eu sinto que entre nós o problema não é ser mais liberal ou menos liberal, não é ser mais socialista, mais social-democrata, mais de centro, mais de direita. O importante é que a gente tenha conteúdo, é que a gente tenha interlocutores qualificados, porque a qualidade dos interlocutores, o que eles têm para colocar na mesa para o debate, é o que de fato vai permitir a gente construir algo realmente novo e com capacidade de mudar a realidade que nós estamos vivendo. Fora dessa realidade do Senado, o PT ainda recebe críticas a nível nacional, né, a burocracia do partido, né, talvez até na presidência da deputada Gleisi, por não conseguir esse processo de abertura, né, de diálogo, de ser uma coisa ainda muito aguerrida, muito nível de campanha ainda. O senhor tem outra postura. O partido vai fazer essa travessia, essa abertura ao diálogo dos temas nacionais? Veja, o papel do parlamentar é diferente do papel do presidente do partido. Ela tem uma posição e tem que defender posições que são muito caras ao PT, como, por exemplo, o legado do partido, o legado dos nossos governos, a defesa do nosso grande líder, que é o presidente Lula. Então, ela tem uma agenda que é um pouco mais difícil de ser tocada, que nós parlamentares, que temos um compromisso com essa agenda, com o legado do PT, com o legado dos nossos governos, com a defesa do nosso líder, o presidente Lula, mas a gente tem mediadores, que são os conteúdos que chegam no nosso cotidiano, do dia a dia do trabalho parlamentar, que permite que a gente tenha uma facilidade maior de se posicionar e a possibilidade de interagir de forma mais tranquila e serena com pessoas dos diversos partidos, inclusive da base do governo, líder do governo, ou seja, faz parte da natureza do trabalho parlamentar. Mas eu aposto que o PT também possa, sem deixar de defender o legado dos nossos governos, sem deixar de defender o legado do próprio partido, que foi importante para a organização da sociedade brasileira, sem perder essa força histórica, essa potência, que a gente consiga ouvir mais, que a gente consiga ter uma condição de diálogo melhor com os diversos setores da sociedade e com outras personalidades da política brasileira, outras lideranças da política brasileira. Eu espero que a gente consiga, nos próximos tempos, caminhar também nessa direção, ainda que reconhecendo que a tarefa de presidir um partido, ela requer e é mais difícil do que, mais ampla, né, do ponto de vista político, do que o exercício do mandato numa casa legislativa. Por exemplo, ela ter ido à posse do Maduro, não é uma postura ali que foi criticada, não acaba dificultando o partido a fazer esse diálogo? Veja, é preciso também que tenham tolerância, né? A tolerância e o acolhimento é fundamental na atividade política. Você não pode exigir da gente tolerância se não nos toleram, né? Então, o fato dela ir e ali representar um pensamento de uma parte do partido e ter ido à posse do Maduro não a desqualifica enquanto interlocutora, enquanto liderança política, enquanto parlamentar, né? É uma opção, e eu acho que a tolerância é fundamental
tanto a tolerância de quem consegue dialogar com quem está mais à esquerda do que a gente, que às vezes tem posições que a gente não precisa concordar, mas também não discorda no todo, a liderança que está mais à direita, mais liberal, que a gente não concorda com tudo, mas tem coisas que têm importância e que precisam ser trazidas para o debate. Então, a tolerância a tolerância e o conviver com o diferente, eu diria que é um exercício de civilidade fundamental na política e na vida pública. O senhor falou que está disposto a sentar à mesa com diferentes atores políticos, mesmo atores muito antagônicos, por exemplo. Minha pergunta é, o senhor está disposto a conversar com todo mundo, com o presidente Bolsonaro, que tem opiniões tão diferentes em relação a temas de direitos humanos, deputados mais radicais do PSL, senadores do PSL, o senhor está aberto ao diálogo? Eu estou aberto ao diálogo, né? Desde que estejam abertos ao diálogo, desde que exista um diálogo. Desde que exista um diálogo. Eu acho que esse é o sentido maior de fazer parte de uma casa parlamentar, Senado, Câmara. Né? Eu tenho um diálogo ótimo com o Major Olímpio, por exemplo, né? Porque ele me escuta, eu escuto, a gente se respeita. Então, ele tem a posição dele, eu tenho a minha posição, mas em alguns momentos a gente tem posições que convergem. Então, é possível no diálogo a gente conseguir caminhar em torno de determinados temas em conjunto, não tem problema. Essa nova leva de parlamentares está muito influenciada por redes sociais? Uma coisa que vai de acordo com o vento ali? Eu diria que o senso comum invade tudo, né? E não eu diria que a hiperconectividade e a possibilidade de você revelar e tornar público os sentimentos mais primitivos que a gente tem, né, e que as pessoas têm de uma maneira geral, você tornar tudo isso público, esse caldeirão de informações, de sentimentos, que circulam, né, produz uma média de pensamento que é diferente da média do pensamento de 5, 10 anos atrás. Parece que a gente regrediu. Não é isso. É que esse pensamento que estava escondido, ele veio à tona, ele está circulando. E o que eu sinto é que a gente está mergulhado num mar de senso comum, né, que é o que move a sociedade, é mais real, né? Acho que cabe a gente não ficar rendido a esse senso comum, produzir as tensões necessárias sobre o senso comum. O Boaventura de Souza Santos tem uma das obras dele, diz que, falando para os acadêmicos, né, diz que a academia tem que tensionar o senso comum e o senso comum tem que trazer reflexões para a academia. Então, cabe neste mar de senso comum que a gente está imerso, a gente fazer o tensionamento para o senso comum ter uma visão cada vez mais crítica, cada vez mais profunda sobre os fatos que circulam, né, que estão no nosso entorno, para que a gente não tenha uma visão superficial, rasa, preconceituosa, que é muito ruim, porque a gente perde o caminho da civilidade e do processo civilizatório. Você mudou? Para onde vai o PT? Eu diria que o PT vai buscar primeiro o seu legado, consolidar o seu legado, né? Mas vai se consolidar como um partido de centro, esquerda, um partido com uma agenda mais ampla e plural, mas sem perder a conexão com os movimentos sociais, com as organizações sociais. Eu acho que o PT ele vai evoluir como um vinho de boa safra, ele vai evoluir. Não tem como, sabe a história que mangueira não dá jaca, nem jaqueira dá manga? O PT só dá PT, entendeu? E o que é dar PT?
é evoluir. A gente tem que buscar essa evolução, e essa evolução significa o amadurecimento, significa mais abertura para alguns temas, por exemplo, consolidar posições históricas em relação a alguns temas. Por exemplo, temas que precisam mudar a pauta, mudar o disco. Eu acho que a gente precisa avaliar o papel da iniciativa privada na conformação ou seja, no suporte ao exercício da função do Estado, certo? Acho que esse é um tema que eu acredito que a gente precisa aprofundar, né? Sem dogmas. Diminuindo as dificuldades de fazer isso, na busca de modelos mais eficientes, mais ágeis e que produzam melhores resultados que a sociedade, porque a sociedade quer mesmo é o bom resultado. Eu acho que esse é um tema que a gente pode aprofundar. Agora, o PT, como buscando a sua evolução, ele deve reafirmar o seu compromisso com um sistema de seguridade solidário, né? Deve buscar a manutenção, a revisão de algumas questões que foram feitas na reforma trabalhista, algumas perdas que nós tivemos para os trabalhadores, principalmente os mais pobres. Eu acho que é um processo evolutivo. Consolidar algumas marcas que são a nossa cara e encarar as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? A gente precisa evoluir. Por exemplo, a questão do crescimento econômico, os estados que nós governamos, a gente pensar em focar no crescimento econômico, organização de cadeias produtivas, articular crédito, conhecimento e modelos de organização empresarial mais universais. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente precisa incorporar e amadurecer no sentido de poder contribuir e dar um novo passo. Essas são questões muito pontuais que eu estou falando. É óbvio que a gente tem muito mais coisas a evoluir no sentido de inovar, né? Acho que... Mas estou dando exemplos. Claro. O partido vai conseguir fazer uma coisa que o Haddad e a Manuela citaram no discurso depois da eleição, que é se reconectar com as pessoas, especialmente da classe mais baixa, refazer o laço que tinha tão forte? Eu diria que a eleição produziu muito disso. Eu sou um exemplo, né, de como isso foi marcante na minha eleição. O PT vai conseguir pelo seu legado, né? O PT construiu uma agenda de inclusão, de redução da fome, da miséria, da inclusão de quem não tinha moradia, da inclusão de quem não conseguia fazer curso superior, a inclusão de quem vivia na escuridão, literalmente, né? Então, o PT conseguiu, tem um legado. Na medida em que essas conquistas e que a pobreza começa a ser criminalizada como um problema, né, que é o que a gente está vendo, parece que os pobres são os responsáveis pela crise do país, o sistema de seguridade, o benefício de prestação continuada. Não estou entendendo. Peraí. Nós temos um conjunto de renúncias fiscais que precisam ser revistas, né, avaliadas se devem ser mantidas, isenções tributárias para empresas exploradoras riquíssimas, petrolíferas, e a gente pensando em criminalizar, em tornar um problema para o país a distribuição, um pouco de distribuição de riqueza que a gente fez, um pouco de civilidade que a gente conquistou. Então, eu diria que na medida em que isso for sendo atacado, né, vai fortalecendo esse legado na memória da sociedade, e é um bom espaço para que a gente possa
com a militância que a gente tem. Veja, a juventude, nessa eleição de 2018, entrou forte na campanha do Haddad e nas campanhas dos candidatos do PT. Tanto é que o PT, contudo, é o partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, fez um número significativo de governadores, vice-governadores, ainda tivemos uma votação expressiva para presidente, né? É inegável a votação expressiva, não foi uma eleição com uma diferença gigantesca, esmagadora, não, foi uma vitória suada, foi uma disputa efetiva a presidência da República, com regiões que nós vencemos. Então, a gente tem sim condição de materializar essa reconexão com as classes populares. Esse legado do partido, ele vai se sobrepor a essa marca tão colocada pela oposição de corrupção, de petrolão? Isso vai se sobrepor? O PT vai virar a página? Veja, em termos de imagem? Assim? É histórico, é cíclico no Brasil a destruição de forças políticas em torno da questão da corrupção, né? Se você fizer você vai ver que o Getúlio sofreu isso, o Juscelino Kubitschek sofreu desse mal, né? Você vai vendo que ao longo da história, nos diversos ciclos, em determinados momentos históricos, determinadas lideranças que afloram, determinados partidos que crescem, eles acabam sendo alvo desse debate sobre a corrupção. O PT fez, neste campo, muito mais do que a maioria dos partidos fizeram no Brasil. Nós criamos a lei das delações, nós demos autonomia à Polícia Federal, nós fizemos mais investigações sobre corrupção do que qualquer outro partido junto, ou somatório de todos eles na história. Nós com o Ministério Público, a gente garantiu a lista tríplice, né, a escolha sendo feita a partir de uma pré-escolha do Ministério Público, dando mais autonomia. Então, o PT fez a sua parte.